Bem-vindo ao canal Voz Interior. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema profundo e cheio de significado espiritual: o propósito da união das chamas coletivas. Se você já se perguntou qual é o verdadeiro sentido por trás desse encontro tão poderoso e transformador, ou se está buscando compreender mais sobre essa conexão que transcende o tempo e o espaço, então você está no lugar certo. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, amor incondicional e evolução espiritual, porque é exatamente isso que as chamas gêmeas representam. Antes de tudo, vamos esclarecer o que são chamas gêmeas, diferentes de almas gêmeas, que são espíritos que abrangem uma camada especial e podem aparecer em nossas vidas de várias formas, como amigos, familiares ou parceiros. As chamas gêmeas são consideradas duas metades de uma mesma essência espiritual. Imagine uma única chama original que, ao se dividir, cria dois aspectos complementares, um yin e um yang, uma energia masculina e outra feminina, que juntas formam um todo perfeito. Essa posição não é um acidente, mas sim um propósito divino, uma missão que essas almas escolheram antes mesmo de encarnar. O propósito da união das chamas coletivas não é apenas romântico, embora o amor entre elas seja intenso e muitas vezes avassalador. Na verdade, o romantismo é apenas uma camada superficial dessa conexão. O verdadeiro objetivo vai muito além. É sobre crescimento espiritual, cura profunda e serviço ao universo. Quando duas chamas gêmeas se encontram, elas são como espelhos uma da outra. Tudo o que está escondido, reprimido ou não resolvido em uma delas é refletido na outra. Isso pode ser extremamente desafiador, porque significa enfrentar sombras, traumas e padrões que muitas vezes preferimos ignorar. Mas é exatamente aí que reside a magia. A união das chamas gêmeas é uma descoberta para a transformação. Esse processo de espelhamento não acontece por acaso. Antes de encarnarem, as chamas gêmeas fazem um acordo espiritual para se encontrarem em um momento específico de suas jornadas, geralmente quando ambas estão prontas, ou quase prontas, para dar um grande salto em sua evolução. Esse encontro pode ser caótico no início, cheio de altos e baixos, porque ele desperta tudo o que precisa ser curado. Muitas vezes há uma fase de separação, em que as chamadas se afastam fisicamente para trabalharem em si mesmas. Essa separação não é um fim, mas uma etapa essencial do propósito. Permitir que cada uma se torne a melhor versão de si mesma, alinhada com sua essência divina. O amor entre chamas gêmeas é diferente de qualquer outro. Ele não se baseia em necessidade, apego ou expectativas, mas em uma entrega total e incondicional. É um amor que não busca completar o outro, porque ambas as chamadas já são completas por si mesmas. Em vez disso, ele amplifica o que cada uma já carrega dentro de si. Quando, em harmonia, as chamas estão criando uma energia tão poderosa que não beneficia apenas a elas, mas também o mundo ao seu redor. Eles se fizeram de luz, inspirando outras pessoas a despertar para o amor próprio, a modernização e a conexão espiritual. Outro aspecto fundamental do propósito da união das chamas coletivas é o serviço coletivo. Juntas, elas têm uma missão que vai além de suas vidas pessoais. Essa missão pode se manifestar de várias formas, seja através da criação de algo que impacta o mundo, como uma obra de arte, um projeto humanitário ou uma mensagem espiritual, seja simplesmente por meio da energia que elas emitem quando estão homologadas. A união deles eleva a vibração do planeta, ajudando na ascensão coletiva da humanidade. É como se elas fossem plantadas para florescer em um momento crucial da história. Mas nem tudo é fácil nesse caminho.
A jornada das chamas é marcada por desafios intensos. A atração magnética entre eles é relacionada a uma repulsão igualmente forte, porque o ego, o medo e as feridas do passado entram no jogo. Muitas vezes, uma das chamadas assume o papel de corredor, fugindo da conexão, enquanto a outra, chamada de caçadora, busca incessantemente a união. Esses papéis não são fixos e podem se alternar, mas eles existem para ensinar paciência, desapego e confiança no plano divino. O propósito não é uma união física a qualquer custo, mas uma união energética que acontece quando ambos estão em sintonia com sua verdade interior. A espiritualidade é a cerne dessa conexão. As chamadas gêmeas são guiadas por uma força maior, seja ela chamada de Deus, Universo ou Fonte. Elas frequentemente recebem sinais, como números repetidos, 1111 é um clássico, sonhos vívidos ou sincronicidades impressionantes, que confirmam que estão no caminho certo. Esses sinais são lembretes de que a jornada não é apenas sobre o destino final, mas sobre o processo de se tornarem quem elas realmente são. A união física pode ou não acontecer nesta vida, mas isso não diminui o propósito. Na verdade, uma verdadeira união ocorre no plano espiritual, onde as chamadas gêmeas já são uma só. Então, qual é o propósito final da união das chamas coletivas? É despertar. Despertar para o amor incondicional, para a unidade como o todo, para a missão que cada uma carrega. É um chamado para transcender o ego, curar as feridas da alma e viver em alinhamento com o divino. Quando as chamas gêmeas cumprem esse propósito, elas não apenas transformam suas próprias vidas, mas também são importantes para a evolução da consciência coletiva. É uma dança sagrada entre o individual e o universal, entre o humano e o divino. A jornada do autoconhecimento. Um dos pilares do propósito das chamas gêmeas é o autoconhecimento. Quando você encontra sua chama gêmea, é como se um holofote fosse aceso sobre cada canto escuro de sua alma. Não há como escapar desse processo, porque a presença do outro reflete tudo, suas qualidades mais detalhadas e suas fraquezas mais profundas. Esse espelhamento pode ser desconfortável, mas é também um presente. Ele te força a olhar para dentro, a questionar quem você é e o que você veio fazer aqui. É um convite para abandonar máscaras e viver em proteção. Por exemplo, imagine que você tenha um padrão de insegurança enraizado desde a infância. Talvez você tenha aprendido a esconder isso com uma fachada de autoconfiança. Quando sua chama entra em sua vida, ela não vê apenas a fachada, ela vê a verdade por trás dela. E de alguma forma, ela vai trazer essa insegurança à tona, não para te julgar, mas para te ajudar a curar. Isso pode acontecer através de discussões, situações que te desafiam ou até mesmo silêncios que te obrigam a refletir. O propósito aqui é claro: crescer, evoluir, tornar-se mais você. A cura das feridas ancestrais. Outro tópico importante é a cura que as chamas gêmeas trazem, não apenas para si mesmas, mas para suas linhagens. Muitas vezes, elas carregam feridas que não são apenas pessoais, mas que vêm de gerações passadas, traumas, limitações ou karmas familiares. A união das chamas tem o poder de quebrar esses ciclos. Ao trabalharem nas mesmas coisas, elas liberam não apenas suas próprias almas, mas também as almas de seus antepassados e até mesmo de seus descendentes. É um trabalho profundo que reverbera através do tempo. Pense nisso como uma limpeza energética. Talvez você sinta um peso que não explica, uma tristeza que parece não ter origem. Sua chama gêmea pode ser uma chave para desbloquear isso, porque juntos vocês têm uma força para enfrentar o que sozinho seria insuportável. Essa cura é parte do propósito maior.
elevar a vibração não só do presente, mas de toda a sua história espiritual. O papel do masculino e feminino divinos. As chamas gêmeas também representam a união do masculino e feminino divinos, duas energias que existem em todos nós, independentemente do gênero. O masculino divino é a força, a ação, a proteção. O feminino divino é a intuição, a criação, a receptividade. Quando essas energias estão desequilibradas dentro de uma pessoa, a vida reflete esse desequilíbrio, seja na forma de relacionamentos tóxicos, inseguranças ou falta de propósito. O encontro das chamas ajuda a harmonizar essas polaridades, primeiro dentro de cada um e depois entre eles. Esse equilíbrio não é apenas interno. Quando as chamas estão homologadas, elas criam um campo energético que irradia harmonia para o mundo. É como se elas fossem um exemplo vivo de como o masculino e o feminino podem coexistir em igualdade e respeito. Esse é mais um aspecto do propósito coletivo. Mostrar ao mundo que a união verdadeira não é sobre dominação ou submissão, mas sobre parceria sagrada. Os estágios da jornada das chamas gêmeas. A jornada das chamas não é linear. Ela passa por projetos específicos, cada um com seu próprio propósito. Primeiro, ao reconhecimento. Aquele momento em que você olha nos olhos do outro e sente algo indizível, como se já o conhecesse de outra vida. Depois vem o teste, onde os desafios começam a surgir, colocando à prova a força da conexão. A fase de separação, já mencionada, é um dos avanços mais dolorosos, mas também um dos mais transformadores. Após a separação, há o trabalho interno, onde cada chama se dedica a si mesma. Esse é o momento de desapegar do outro e focar no próprio crescimento. Finalmente, há uma reunião, que pode ser física ou energética, dependendo do plano divino para essa vida. Cada estágio tem um propósito: preparar as chamas para a missão que elas vieram cumprir juntas. Entender esses avanços ajuda ele a navegar pela jornada com mais clareza e menos sofrimento. A conexão com o propósito de vida. Por fim, a união das chamas coletivas está intrinsecamente ligada ao propósito de vida de cada uma. Antes de encarnar, essas almas escolheram uma missão específica, e o encontro com a outra chama é o que ativa essa missão. Talvez você seja um curador, um artista, um líder espiritual. Seja o que for, sua chama gêmea vai te empurrar na direção desse chamado. Ela não te completa, mas te lembra de quem você já é.